Olá, trabalhadores e trabalhadoras de todo o Brasil! Vamos falar hoje sobre a mudança de jornada de trabalho de 6 por 1 para 4 por 3. Como que isso funciona? É bom para o trabalhador? É ruim para o trabalhador? Tudo isso você vai ficar sabendo aqui neste vídeo. Vamos discutir isso. É uma proposta que está tramitando no Congresso, está aí sendo feito um trabalho para essa mudança e vamos ver aí quais são as vantagens para os trabalhadores. Fique comigo até o final do vídeo e nós vamos discutir tudo isso. Vamos lá! Muito bem, vamos falar sobre a mudança, a alteração da lei quando se trata de jornada de trabalho. Todos os trabalhadores que eu conheço sempre trabalharam com a jornada de trabalho chamada 6 por 1. Como que é que funciona essa jornada de trabalho e como que vai funcionar a jornada de trabalho proposta pela deputada federal do PSOL Rio de Janeiro. A deputada Érica Hilton, do PSOL do Rio de Janeiro, está propondo que seja alterada, então, a jornada de trabalho de 6 por 1, como é que funciona tradicionalmente, para uma jornada de 4 por 3. Aí sim, os trabalhadores trabalhariam 4 dias ao invés de 6 e folgariam 3 dias da semana ao invés de 1. Isso é bom para o trabalhador? Isso é ruim? Vamos discutir agora. Veja bem, primeiro, vamos falar da jornada 6 por 1. A jornada 6 por 1 é a jornada de trabalho que a CLT, que é prevista na CLT e na própria Constituição Federal, que trata e diz que o trabalhador tem que cumprir uma jornada de trabalho semanal de 44 horas por semana. Mas é 44 horas por semana? Mas então como que é 6 por 1? É claro que é 6 por 1. Por quê? Porque o trabalhador trabalha de segunda a sexta fazendo 8 horas diárias, que aí são 5 dias, 5 vezes 8, 40, e mais o sábado, mais 4 horas no sábado, que dá mais 4 horas, totalizando 44 horas semanais. Isso é o que está vigente, isso é o que está acontecendo, isso é também o que está constando na Constituição Federal e na própria CLT. Mas, e como ficaria se mudasse, se isso fosse realmente aprovado, o que eu acho muito difícil acontecer, por conta de vários fatores que nós vamos falar aqui. Mas eu quero dizer para vocês assim, ó, 4 dias, se você trabalhar 4 dias na semana e folgar 3, isso é bom ou é ruim para o trabalhador? Eu vou falar primeiramente da parte que toca aos trabalhadores. Aí, que é a parte que eu defendo aqui com mais evidência. Eu vou dizer o seguinte: se eu trabalhasse 4 dias na semana, ou seja, segunda, terça, quarta e quinta, e folgasse sábado, domingo, sexta, sábado e domingo, para mim, eu vou falar como eu trabalhador, seria muito bom. Porém, tem um agravante nessa questão, que é o cumprimento de 36 horas. Então diminuiria de 44 para 36, só que trabalhando só 4 dias na semana, eu teria que trabalhar 9 horas por dia e não mais 8 horas por dia. Ou seja, diminui, na verdade, apenas 4 horas, porque o cumprimento das 36 horas, que seria de um dia de trabalho, ela fica alterada, mas na verdade, na prática, eu tenho a diminuição só de 4 horas, que isso, na verdade, é ruim. O que eu faria? Não vou falar o que eu faria, vamos deixar isso para mais tarde. Vamos falar o seguinte: se você trabalha hoje 8 horas por dia
é obrigado a cumprir uma jornada de 8 horas por dia. E você chega em casa exausto porque você tem que sair 5 horas da manhã de casa, trabalha 4 horas antes do intervalo e depois mais 4. Então seriam das 8 ao meio-dia e das 13 às 5 horas da tarde. Essa jornada de trabalho que você tem que fazer, ela é já desgastante, porque você levanta muito cedo e acaba chegando muito tarde por questões de transporte. Porque daí não é só a questão de o trabalhador estar trabalhando, estar lá com a mão na massa, na empresa, no chão de fábrica, como a gente chama. O problema é a questão de transporte. Aí, ao invés de sair às 5, você teria que sair às 6. Ou trabalhar das 7h30 ao meio-dia e da 1 às 5h30. Ou das 7 ao meio-dia e da 1 às 5. A sua jornada de trabalho diária teria que ser de 9 horas. Então, por quê? Ah, não, mas por que 9 horas? Porque se você trabalhar 4 dias apenas e ter que cumprir uma jornada semanal de 36 horas, você vai ter que trabalhar 9 horas por dia, porque são só 4 dias. Daí 4 vezes 9, 36 horas. Aí você ficaria livre sexta, sábado e domingo para resolver os problemas da tua vida. Todavia, tem um agravante forte aí contra os trabalhadores. À medida que isso acontecesse, milhões de empresas fechariam as portas no Brasil, ocasionando assim uma grande massa de desemprego, o que já não é nada bom. Por quê? Porque muitas empresas trabalham geralmente e ganham dinheiro na sexta, sábado e domingo. Aí o que acontece? Se elas funcionam na sexta, sábado e domingo, mas não deixa de funcionar na segunda, terça, quarta e quinta, como é que essa empresa vai bancar duas turmas de trabalhadores, dois grupos de trabalhadores distintos para fazer a mesma coisa que vinha sendo feito até o momento? É claro que é um trabalho de adequação a longo prazo, porém, enquanto esse trabalho de adequação seria feito, milhões de empregos iriam embora por conta da situação que se agravia contra o empresário. Eu digo o seguinte para vocês, meus caros e amigos trabalhadores: do jeito que está, não está realmente muito bom. Mas, veja bem, ao invés de reduzir a carga horária para 36 em 4 dias da semana, eu reduziria a carga horária para 40 horas semanais e manteria aí regular, legalizado e obrigatório o funcionamento e o cumprimento de uma jornada de trabalho de segunda a sexta-feira. Segunda a sexta-feira são 5 dias, vezes 8 horas por dia, e manteria as 8 horas por dia, obviamente, e manteria as 8 horas por dia, que daria 40 horas semanais. O grande problema é que tem mais problema aí que vem. Tem a questão dos restaurantes e supermercados e shoppings que funcionam no final de semana. E como que ficaria isso? Como que isso seria regulamentado? Tudo isso são questionamentos que se agravam à medida que você vai tentando sugerir e impor essas condições. As empresas, por si só, já têm muita dificuldade de pagar a folha de pagamento por conta do grande volume de encargo social que tem que ser feito sobre a folha de pagamento. E a folha de pagamento é o custo mais pesado de toda e qualquer empresa. Aí o trabalhador, ao invés, é melhor ele perder o emprego ou se manter no emprego do jeito que está. Porque não adianta você atribuir muita vantagem e daí não ter quem lhe proporcione essas vantagens.
Então, existem vários fatores que devem ser considerados antes de qualquer aprovação de lei. É muito importante que os trabalhadores saibam que a empresa que você trabalha, seja onde quer que seja, aqui no Brasil, principalmente, tem muita dificuldade de pagar as folhas de pagamento. A menos que seja uma mega empresa aí, como Itaú, o Bradesco, os bancos, né, os grandes bancos e as grandes redes de lojas como a Van, Casas Bahia, Magazine Luiza, esse tipo de empresa. Supermercados Açaí, essa gama de aglomerado de empresas que são gigantes. Então, se reduzisse 4 horas para elas, não seria muito impactante. Porém, para aquele empresário pequeno, já ia ser uma cacetada. Porque o que se produz no sábado de manhã, no período da manhã, né, das 4 horas do sábado, não seria produzido nada. Muitas vezes essa produção é utilizada para pagar aluguel, para pagar parte da folha de pagamento. Então é muito grave, essa situação não é tão simples assim. Precisa de estudo aprofundado e não pode ir no calor da vontade para se aprovar uma PEC como essa. O que eu sugiro? Um estudo melhor. O que eu proponho? Uma condição melhor. Mas eu vou aí já falar sobre a cereja do bolo. Mas antes eu quero pedir para você que não é inscrito aqui no canal, para que se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like para nós continuarmos aqui essas discussões. Quero dizer para vocês que a cereja do bolo de tudo isso é de que a proposta feita pela deputada Érica Hilton, do PSOL do Rio de Janeiro, ela esqueceu de um detalhe muito importante, de que se você aumenta muito a carga tributária para os trabalhadores da iniciativa privada, as empresas podem estar fazendo demissão em larga escala. Mas aí eu te pergunto, como que ficaria a questão dos servidores públicos federais e estaduais e municipais? Como que ficaria a situação desses trabalhadores? Porque aí as prefeituras iriam ficar fechadas na sexta-feira, os estados não iriam funcionar na sexta-feira, o governo federal, os entes governamentais a nível federal não iriam funcionar na sexta-feira? Ah, tem mais uma. E as escolas? As escolas não teriam aula na sexta-feira? A polícia estadual e federal não trabalhariam na sexta-feira? Como que fica toda essa situação? Então não é muito simples. Você ter uma ideia, você ter uma proposta de mudança, não quer dizer que essa proposta de mudança seja inteligente. A proposta de mudança ela tem que estar baseada, alicerçada, primeiramente na lei, na legislação e nas obrigatoriedades que existem a ser cumpridas. Por exemplo, eu vou pegar um exemplo claro aqui. Se você for num posto de saúde na sexta-feira e tiver fechado, como é que o doente vai consultar? Outro problema. Se tem um feriado na quinta-feira, daí o trabalhador não trabalharia na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Então não pode simplesmente você querer empurrar goela abaixo alguma coisa. Eu vou voltar aqui a falar para vocês a minha opinião, agora sim, a minha opinião clara e distinta de qualquer coisa. Eu tiraria a obrigatoriedade de 44 horas semanais, deixaria a obrigatoriedade de 40 horas semanais, eliminando esse trabalho do sábado e criaria um dispositivo alternativo de que se o trabalhador tivesse um compromisso comprovado no mês, um dia de cada mês,
ele poderia tirar como folga para resolver esse problema. Vamos exemplificar aqui uma situação. O trabalhador trabalha o pai e mãe na mesma empresa, de segunda a sexta-feira, que daí ficaria obrigado a trabalhar nas 8 horas, de segunda a sexta-feira. Aí o pai ou a mãe teriam que fazer a matrícula do filho em um determinado dia desse mês corrente. Então, o que faria? Cada um deles teria um dia de folga no mês, mediante comprovação de que foi fazer a matrícula do filho, para resolver esses problemas e, claro, poderia resolver outros problemas também. Questão de contrato de aluguel, muitas vezes ir num cartório reconhecer firma de algum documento. Tudo isso são critérios que podem ser, mas tudo isso muito bem comprovado de como que iria funcionar. Mas eu acho completamente inviável, mas totalmente inviável, o trabalho de 4 dias semanais, o chamado 4x3. Aí sim ficaria 5x2. 40 horas semanais obrigatórias, não poderia trabalhar mais que 40 horas semanais e também não poderia comprometer o sábado e domingo. E ainda para ajudar os trabalhadores, colocaria um dia de folga por mês para cada trabalhador, para que ele, em dia útil, é claro, para que ele pudesse resolver problemas pessoais. Esse dia útil que o trabalhador teria que trabalhar, né, poderia folgar, ficaria ali em compensação de não a mudança de 44 horas para 36, e sim manteria as 40 horas. Então, ficaria meio a meio. Reduzia 4 e mantinha as 40 horas, 8 horas por dia, só que de segunda a sexta, com o direito do trabalhador ter um dia de folga no mês para que ele possa resolver os seus problemas. Aí tem mais um agravante. Infelizmente, você vai arquitetando a situação, mas vai surgindo agravantes. Em uma empresa que tem 100 funcionários, e desses 100 funcionários precisam se ausentar 50 no mesmo dia, como que essa empresa vai manter o seu funcionamento? Aí eu digo o seguinte para vocês: quem teria que determinar o dia de folga, salvo se fosse obrigatório, a empresa. Ela vai conceder um dia de folga para os trabalhadores. Qual dia? Ela que ia ter que fazer a escala para que a sua produção se mantivesse na mesma escala. Seria mais ou menos essa proposta, mas descartando a proposta de 4x3. Descartando totalmente. A ideia da deputada Érica Hilton, do Rio de Janeiro, não é tão ruim quando você olha o trabalhador. Mas quando você olha o lado da empresa, o lado do cidadão que é atendido por esse trabalhador, aí as coisas se complicam. Vejam bem, eu sou um trabalhador, aí eu preciso do atendimento de determinado serviço e eu vou naquela empresa, aquele serviço não é prestado porque não tem funcionários, estão todos em casa de folga, por exemplo, na sexta-feira. Não faz o menor sentido. Então, ficaria na 5x2, segunda a sexta, sábado e domingo, 5x2, e com uma folga por mês para cada um dos familiares. Beleza? É esse o meu entendimento, é isso que eu acharia justo que ficasse, e eu gostaria que você desse um like aí, e também se você não se inscreveu no nosso canal, para que se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações para receber os nossos vídeos, e nós vamos continuar aqui com as nossas discussões. Beleza? Um grande abraço, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau!